Boa noite, amados, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quem for entrando já vai compartilhando essa live em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Palavra poderosa no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Quem for entrando já vai compartilhando a live. Gente, tá todo mundo em casa, então se tiver um barulho aí no fundo da live, relevem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem for entrando vai compartilhando essa live. E a prova, gente, foi impossibilitada de fazer a live semana passada. A função do Instagram de live sumiu e só retornou uma semana depois, né? Depois de eu ter entrado em contato com o suporte. Não me deram nenhum feedback para saber o que era, né? Mas nós sabemos que é só um levante de Satanás em nome de Jesus. Eu acho interessante que quando o Senhor, Ele quer nos dar autoridade sobre algo, sobre uma palavra, primeiro Ele faz a gente viver essa palavra, né? Isaías, antes dele profetizar que o povo ia ser levado cativo, pelado, sem nada, o Senhor fez ele ficar 3 anos ali pelado e descalço para representar o que ele ia profetizar, para representar como os israelitas iam ser levados cativos para Babilônia, né? João Batista ficou no deserto comendo mel silvestre, gafanhoto, antes dele adquirir toda a autoridade para ele pregar sobre o arrependimento e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus seja por isso, porque da mesma forma a palavra falava, a nossa palavra de hoje fala o que fazer em tempos difíceis, em tempos de tribulação. E acabou que o Instagram aqui deu esse problema e eu não consegui fazer a live. E eu tive que ser paciente, orar. E com isso a gente ganha autoridade sobre a palavra do Senhor. E agora eu tenho ainda mais autoridade para me falar sobre essa palavra para vocês. Glória a Deus, aleluia. Só um jejum de 21 dias sem glúten, sem leite, sem açúcar. E mais uma janela de jejum. Gente, esse jejum é poderoso. Façam. O nível de sensibilidade da gente aumenta demais. Demais, demais, demais. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar consagrando essa live ao Senhor. Amém. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, se faça presente nessa live. Traz uma unção especial, Senhor, para quem vai escutar agora e para quem vai escutar depois. Faz um download aqui, Senhor, de autoridade, de revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso entendimento espiritual para a palavra que vai ser ministrada. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a internet, o meu celular, o meu ambiente, a internet de quem estiver assistindo, o celular de quem estiver assistindo, Pai, a Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que todo levante de Satanás, em nome de Jesus, caia por terra. Toda interferência, Senhor, toda artimanha que Satanás queira lançar contra essa live, toda distração, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, se faz presente aqui. O controle dessa live é teu. Fala poderosamente ao coração de cada um. Cura quem precisa de cura. Restaura quem precisa de restauração. Liberta quem estiver precisando de libertação. Pai, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Fala ao nosso espírito. Que essa palavra possa entrar de uma forma em nosso coração que nós vamos ruminar, Senhor, e não vamos esquecer e vamos aplicar. Em nome de Jesus, assim eu oro. Espírito Santo, eu te amo. Jesus, Maranata, ora vem.
Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5. Estão ouvindo direitinho? A imagem tá boa? Fala aí pra mim em nome de Jesus. A paz, mãe. Bem-vinda. Romanos 5 até o 5. Romanos 5, do versículo 1 até o 5, que diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, aleluia. Na nossa palavra de hoje nós vamos falar o que fazer quando os tempos difíceis chegam. Quando a gente passa um tempo difícil na nossa vida, um tempo de deserto, existem algumas coisas pelas quais a gente tem que ficar atento. Eu sempre falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra do Senhor fala todas, ela não exclui só as coisas boas cooperam para o bem, mas sim as coisas ruins também. Todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e escolhidos segundo um propósito do Senhor. Amém? Então, quando a gente passa por um processo de deserto, um processo de prova, existem 4 coisas que nós temos que analisar. A primeira de todas existem brechas espirituais na nossa vida, as quais dão legalidade para demônios entrar. Existem portas abertas, existem pecados não confessados, pecados de estimação. Existe algo que dá acesso a demônios, lançar enfermidade, trazer confusão, prejudicar o seu casamento, prejudicar as suas finanças. A primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente entra num período de deserto, num período de dificuldade, num tempo difícil, é analisar por que meio está vindo aquela tribulação. É da parte de Deus ou é da parte de Satanás? Então, a primeira coisa, existem brechas espirituais na minha vida, a qual dá legalidade para Satanás entrar, para Satanás tocar nos meus filhos, no casamento, tocar nas minhas finanças, tocar na minha saúde. Muitas vezes a gente acha que as brechas espirituais, elas têm que ser aqueles pecados escancarados. O adultério, a pornografia. A gente acha que é esse tipo de coisa. Mas nós temos que ficar atento porque a brecha espiritual, aquela coisinha pequena que você acha que não tem nada a ver, o ressentimento, a ira que você não tratou no mesmo dia e deixou para o outro dia, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, tudo isso são brechas espirituais para que demônios entrem, para que demônios te oprimam, para que demônios lancem enfermidades sobre você. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente entra num processo de deserto existem brechas espirituais que precisam ser fechadas? Eu ainda preciso passar por libertação, eu ainda preciso passar por cura interior. Nossa, eu ainda preciso ser tratado no meu caráter, tratado em algumas coisas que o Senhor precisa ajustar. Porque tudo aquilo que a gente não trata, que nós vamos deixando para depois, a gente vai deixando um caminho, um rastro para que Satanás nos acuse. Para que Satanás chegue no tribunal do Senhor e fale, ó, tal pessoa tem isso, isso e isso escondido. O mundo espiritual, eu sempre falo aqui, é legal. Se Satanás não tem uma legalidade, ele não pode te tocar. Em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que tem que ser analisada existem brechas espirituais, eu ainda
preciso de uma cura interior, eu ainda preciso de libertação. Em nome de Jesus. Depois nós vamos analisar. Tempo difícil. O mais conhecido no crentez, deserto. O deserto também é lugar de tratamento. Deserto é lugar de tratamento. Moisés e Elias foram levados ao deserto para quê? Para serem tratados. Elias foi levado ao deserto para ser tratado de depressão. De depressão, depois de ter enfrentado 450 profetas de Baal e ser oprimido por Jezabel. O nível de opressão que ele enfrentou 450 profetas de Baal. Mas quando chegou numa ameaça de Jezabel, que ela nem fez cara a cara, ele fugiu para o deserto. Aqui nós também temos que entender que o nível de batalha espiritual ela vai aumentando conforme a gente vai pegando experiência. Uma coisa é os demônios que estavam lá nos 450 profetas de Baal, que Elias matou. E outra coisa é as autoridades, o demônio maior que estava sobre a vida de Jezabel, principado, potestade, aonde tem uma força muito maior de opressão espiritual. Então, o demôniozinho que tá lá na pessoa que tem o vício da bebida, gente, é um. O demônio que habita em autoridades, no presidente, é outro. No mundo espiritual existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia de anjos, uma hierarquia de demônios. Então, no caso, Elias foi oprimido por algo maior no mundo espiritual, com uma força mais maligna, digamos assim. Então, Elias, a ser oprimido, ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, o Senhor fala para ele bem assim: o que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias fala: Senhor, só eu sobrei, só eu que te sirvo diligentemente. E o Senhor fala para Elias assim, ó: volte pelo mesmo caminho em que você veio. Volte para o mesmo caminho que você veio. Elias precisava ser alimentado, Elias precisava dormir, Elias precisava descansar da batalha espiritual pelo qual ele tinha passado e precisava recentrar o caminho dele, porque ele saiu da rota do Senhor quando ele preferiu se esconder e pedir a morte. E o que o Senhor está fazendo aqui? Está tratando a depressão dele, trouxe o alimento, o anjo alimentou, o anjo deu água para ele, falou: vambora. O Senhor fala: Elias, volta pelo mesmo caminho da onde você voltou, unge Eliseu para ficar no seu lugar, unge tal rei. Colocou Elias na rota de novo. Então, se você está passando por um tempo difícil, um tempo de deserto, a gente precisa verificar. Será que eu não saí da rota? Será que eu não estou em desobediência com o Senhor? Porque o deserto para Elias foi recentrar o caminho dele. Foi um tratamento de depressão. Foi um processo de maturidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Moisés, no deserto, foi tratado a sua identidade. Ele foi liberto da cultura dos egípcios. Quando o Senhor fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. O que o Senhor está falando? Alguns estudiosos, fala que as sandálias que ele estava nos pés ainda eram as sandálias que ele tinha do Egito. Então ali estava representando o quê? Tira a sandália do seu pé, se livra da cultura idólatra dos egípcios. Vamos para um novo caminho. As sandálias significa também um novo caminho, um novo tempo. Ali o Senhor curou Moisés da culpa, da tristeza que ele carregava por ter sido peregrino no deserto, que ele teve que fugir, ele assassinou, ele tentou adiantar o propósito do Senhor, saindo da rota. E assim ele teve uma crise de identidade.
Tanto é que o Senhor fala bem assim, o Senhor fala para ele, você vai lá libertar o povo do Egito. Ele fala, mas Senhor, quem é eu que fala? Quem é eu para falar com o faraó? Ele esqueceu o propósito pelo qual ele tinha sido criado, que é para ser libertador. A promessa de libertação do povo do Egito já vinha há muito tempo. O Senhor teve o cuidado de proteger ele até ele ficar maior. Você acha que Moisés não sabia do propósito dele conforme ele ia crescendo? É o mesmo com a gente. Conforme nós vamos crescendo, nós entramos nesse processo de conhecer ao Senhor, nós aceitamos Jesus, nós entramos no centro da vontade de Deus, ele começa a revelar o que é que ele tem pra gente. É por profecia, é por sonho profético, é o audível, o Espírito Santo fala de alguma forma com a gente. E no caso de Moisés, provavelmente Moisés já sabia qual que era o propósito dele. E quando ele desceu para visitar os irmãos dele e assassinou o egípcio, ele estava adiantando o processo. E ali ele teve que fugir por causa das ameaças de Faraó. E Moisés entrou em uma crise de identidade. E no deserto o Senhor falou, vem cá. Vamos ter um encontro aqui, caçar ardente com o anjo do Senhor. Ó, você é libertador, Moisés. Assume a capa de libertador. Ali, o Senhor revelou, o Senhor confirmou a identidade de Moisés. O Senhor tratou ele daquela síndrome do impostor que ele ficou depois que ele assassinou o egípcio e fugiu. Da mesma forma que o Senhor tratou Elias, da depressão no deserto, o Senhor tratou a crise de identidade de Moisés, o Senhor libertou Moisés de toda a culpa, de toda a tristeza por ele ter fugido e ter ficado longe. E o Senhor colocou ele de novo no centro da vontade dele. Agora você vai lá libertar o povo do Egito, Moisés. Então, quando a gente se encontra em tempos difíceis, que a gente fez esse mapeamento espiritual, eu sempre falo pra vocês sobre mapeamento espiritual, vamos saber o que tá por trás. Eu sou uma pessoa que questiona demais, mas não o questionar do afronta. Às vezes eu sou mal interpretada, gente, pelos meus questionamentos. Mas é um questionar no sentido de querer saber o porquê das coisas, porque pra mim, eu tenho assim, ó, quanto mais profundo, quanto mais conhecimento, quanto mais eu sei por trás que tem daquilo, mais aquilo entra dentro de mim, mais eu consigo resistir. Porque nós conhecemos as estratégias de Satanás. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. De como é profunda essa questão de você saber as coisas por trás. Do que está por trás. De você questionar. A masturbação. O pecado de masturbação. Quando você está praticando esse pecado, como eu falei pra vocês aqui em uma das lives passadas, a relação entre o casal, a relação entre um casal é uma adoração ao Senhor. Tanto é que o Senhor compara, que Jesus ele compara a igreja dele como a noiva. Como a noiva dele. Ele compara um casamento. Então a relação entre um casal, aquilo ali é uma adoração. O Senhor recolhe aquela energia para ele. Uma relação dentro de uma aliança de casamento. Uma aliança com o Senhor. Segundo o mandamento dele. Santo. Quando você vai lá e você cai no pecado de masturbação. Quem que vem recolher aquela energia que você tá fazendo ali, que você tá liberando sozinha? São demônios. Demônios. Suga a sua energia vital. Suga a sua energia de vida. Pensa, gente. Tem hora que eu queria assim que o Senhor abrisse os olhos espirituais das pessoas pra ver. Já pensou, sei lá, praticando um negócio, você vê o bichão? Tá repreendido em nome de Jesus. Vê o trem colhendo a energia? Duvido que você vai fazer de novo. É muito sério.
Se as pessoas soubessem o que está por trás disso, parava. É por isso que eu questiono. É por isso que eu questiono as coisas. E eu vejo muitas pessoas em deserto por falta de se questionar do porquê que está acontecendo aquilo. Amém? Então, primeira coisa, nós devemos ver se não tem brechas espirituais na nossa vida, para saber se o deserto, o qual nós estamos passando, não provém de ataques de Satanás. O segundo é, o que o Senhor quer tratar? O que o Senhor quer tirar daqui? Amém? Terceira coisa, gente. O que o Senhor quer revelar nesse tempo difícil? O que o Senhor quer mostrar no tempo difícil? No deserto, o Senhor mostrou a identidade de libertador de Moisés. Elias achava que ele era o único que tinha sobrado dos que serviam ao Senhor. Era o único que tinha sobrado dos que serviam ao Senhor. E o Senhor fez o que? Elias, de volta para a rota. Volta para o teu ofício de profeta. Vai ungir Eliseu para ficar no teu lugar. Vai ungir tal rei. Você passou, viu ali que não tem brechas espirituais. Depois você tá tratado nas suas emoções, tratado nas suas enfermidades, liberto em Cristo Jesus. Aí o Senhor te leva para um deserto para revelar a sua identidade, como fez com Moisés. Moisés, ó, tu é libertador. Esse é o teu propósito. Você vai voltar lá no Egito e vai libertar o meu povo. Ô Elias, existe 7.000 Elias que não se dobraram a Baal. Existe 7.000 Elias que não se dobraram a Aserá. Existe 7.000 remanescentes que eu conservei para mim. Então o Senhor revela aquilo que está escondido, aquilo que muitas vezes, pelo fato da gente estar tão cheio de emoção e sentimento, nós não conseguimos enxergar. No deserto, o Senhor revela propósito. O Senhor revela propósito. O Senhor revela o plano que Ele tem para a tua vida. É no deserto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. E no caso de Moisés aqui, revelou que ele era libertador, cooperou para a libertação do povo do Egito. Elias ficou sabendo que havia um remanescente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quarta coisa, gente, que a gente tem que analisar quando nós estamos no deserto ou estamos passando por um tempo difícil. O que o Senhor quer nos entregar? O que o Senhor quer nos entregar? Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi levado pelo Espírito Santo, Ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Tentado, testado no deserto. O nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tentado no deserto e a gente não quer passar por um tempo difícil. Há um tempo atrás eu falei aqui na live, que esses dias eu estava analisando, né? A gente cria uma ilusão na nossa mente que pra gente vai ser tudo certo, que vai ser tudo bom. Mas nós precisamos ler isso aqui. Precisamos ler a palavra do Senhor. Porque se Deus não poupou nem o filho dele amado, que ele falou o qual ele tinha prazer, Ele vai poupar a gente de passar tempo difícil? Porque Jesus, ele estava sendo testado aqui, se ele estava firme na identidade dele. Se ele ia conseguir assumir o propósito. Satanás estava testando
o nível de autoridade dele, o quanto ele conseguia resistir ao pecado. Então o deserto ele é um teste de resistência. Nem sempre quem ganha, gente, é o mais forte. Mas é aquele que resiste mais, aquele que aguenta mais pancada, aquele que não sai da sua posição, mesmo mediante a tribulação. Tá ali na tribulação, mas ele tá com esperança de que vai dar certo. Tá ali na tribulação, mas ele leu a palavra do Senhor e viu que é assim mesmo, que nem tudo, nem toda luta vai durar para sempre, que uma hora o Senhor vai virar o cativeiro. Foi assim com José, foi assim com Davi. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? Falta de ler a palavra. Falta de saber o mecanismo o qual o Senhor trabalha, o processo o qual o Senhor nos entrega, nos faz passar. Porque quando você está firme na palavra, você sabe exatamente o que vai acontecer. Não, eu vou passar por um processo aqui, o Senhor vai me entregar algo, o Senhor vai revelar algo, o Senhor vai tratar algo. A gente não fica só no deserto e... Oh, vida, oh céus, nossa, como a minha vida é difícil. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Passa esse deserto, passa com resiliência, gente. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. A palavra que fala, ó. Nos gloriamos nas tribulações. Oh, glória, Senhor. Obrigada por essa tribulação. Tá aqui, Senhor. Manda paciência pra mim. Manda esperança pra mim. Porque na esperança não tem confusão. A palavra do Senhor fala o quê, ó? A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos consolados. Nós estamos passando pelo deserto, nós estamos passando pela prova, mas a gente sabe que a gente tem o amor de Deus, que Jesus morreu por nós. Que tem um Espírito Santo aqui, ó, resiste mais um pouquinho, já vai passar. Já vai passar, só mais um pouquinho. Então Jesus ele foi levado ao deserto para ser testado, tentado, para saber qual que era o interesse dele, para saber se na primeira bandeja de Satanás ele ia cair, para saber se o interesse dele era nas coisas da terra ou no reino. Glória a Deus, aleluia. Deserto, gente, é teste de obediência. E para que o Senhor não testa? Prova é ruim? A prova é pra gente sair aprovado. Não é pra gente ficar reprovando sempre na mesma coisa. Se você vive na prova, não é normal. Você precisa voltar lá no primeiro passo lá. Tem brecha espiritual aqui? Ou... o que está encoberto aqui que precisa ser tratado? Ou o que o Senhor quer revelar para mim? Ou o que o Senhor quer entregar para mim? O que eu não estou vendo, que eu continuo nesse deserto, que eu continuo nessa prova, que eu continuo nesse tempo difícil? Porque a prova é para você sair aprovado. Se você está repetindo, é o quê? Está reprovado. Tem que estudar mais, tem que orar mais, tem que jejuar mais. Glória a Deus, aleluia. Depois que Jesus foi testado, o que a palavra do Senhor fala? Que os anjos desceram e o serviram. Os anjos trouxeram alimento porque Jesus teve fome. Mas os anjos, eles são, em Hebreus falam que eles são ministradores. Anjos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles também trazem unção. Então ali o anjo estava trazendo autoridade, estava trazendo unção, porque Jesus foi aprovado no deserto. Jesus foi testado e aprovado. E saiu dali para cumprir o ministério dele com autoridade, com poder. Glória a Deus. Depois de sairmos aprovados do deserto, o Senhor entrega unção e autoridade. Então veja bem se o Senhor não quer te entregar algo nesse deserto. Veja bem.
Ore. Ore. O Senhor não tem interesse em esconder nada de ninguém. Em Provérbios, fala que a glória dos homens está em desvendar as coisas, em perguntar. Como é que a gente desvenda as coisas se a gente não pergunta, se a gente não procura, se a gente não vai ter acesso a um conhecimento? Amém? O que não fazer no deserto? Deixar de orar. A oração, gente, ela tem a capacidade de administrar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A oração administra. Ah, minha parte financeira tá ruim? Vai orar. Minha saúde tá ruim? Vai orar. Coloca isso em oração. Ah, mas eu já tô orando. Tá orando pouco. Ora mais. Ora mais. Aumenta seu tempo de oração pra você ver se isso aí não vai romper, se essa resistência não vai romper. Shalom, amiga. Seja bem-vinda. Ora pra ver se essa situação não vai romper. Mais pra frente eu vou contar um testemunho pra vocês sobre oração. Vou fazer uma live sobre oração de novo e vou contar o testemunho. O que não fazer no deserto, no tempo difícil, no teste? Deixar de jejuar. Quando a gente entra num tempo difícil, a tendência da nossa carne é ela se inflar. É ela reclamar. É ela querer descontar na comida, no açúcar. A tendência da nossa carne é querer se desviar do caminho. Então a nossa carne no tempo de luta, de deserto, no tempo difícil, no tempo de teste, nós temos que submeter ela ao Espírito. A palavra do Senhor fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma vez sendo fraca, nós temos que submeter ela ao Espírito. É uma luta constante entre carne e Espírito. Deixa de jejuar para você ver se você não consegue ficar mais irritado, se você não fica mais preguiçoso, se você não quer dormir mais, se você não fica contendeiro, briguento. Vai jejuar, gente. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Não deixe de jejuar nos tempos difíceis. O jejum sustenta a gente. O jejum impede as setas e os dados inflamados de Satanás de chegar e piorar a situação. O jejum promove libertação e cura interior. Elias, ele foi alimentado pelo anjo e ele caminhou 40 dias para chegar no deserto, sem comer. Ele fez um jejum. E para você ver, o Senhor curou ele da depressão. Porque a carne dele estava no lugar. A carne dele estava receptiva para ser ministrada pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O que não fazer no deserto e no tempo difícil? Deixar de ler a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela lembra do nosso destino, ela nos dá esperança, ela nos consola. Ela fala com a gente. A palavra do Senhor, Pedro saiu regozijando quando ele tinha sido perseguido por pregar a palavra de Deus. Então, no tempo da tribulação, nós temos que permanecer na palavra. Temos que continuar a ler a palavra. Porque é aqui que o Senhor vai falar, que o Senhor vai dar direção, que o Espírito Santo vai consolar. É aqui que você vai saber o começo, o meio e o fim do teu processo. Não lê a palavra, não sabe nem o que está acontecendo. O Senhor trabalha com tempos específicos, estações específicas, processos. Aí você está no deserto e resistindo ao trabalhar do Senhor, ao tratamento do Senhor. Glória a Deus. Não deixe de ler a Bíblia, porque ela nos fortalece, a palavra nos consola, a palavra nos exorta. Nós queremos todas as outras coisas, mas não queremos a palavra. A gente quer buscar o médico, a gente quer buscar o profeta,
A gente quer buscar o pastor, o amigo no tempo difícil. Mas a gente não entra na oração, no jejum e na palavra, que é o primordial, que era o que a gente tinha que buscar primeiro, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe de ler a palavra. O que não fazer no deserto, o que não fazer no tempo difícil? Murmurar. O povo no deserto murmurou. Ficou 40 anos andando em círculo. Quanto mais você murmurar, mais você vai dar a volta nesse deserto, nesse tempo difícil. A murmuração te cega de ver a glória, os sinais, a maravilha e a provisão do Senhor. O Senhor estava trazendo alimento para o povo do deserto. Estava trazendo um maná. Estava trazendo Jesus. O maná é representação de Jesus. Jesus fala o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ali o Senhor estava trazendo Jesus. Estava trazendo a libertação. Ali o Senhor estava trazendo provisão. E o que o povo fez? Não, quero mais maná não. Quero carne. Quero dar vazão à minha carne. Eu não quero Jesus, eu quero as coisas da carne. Eu não quero a palavra, eu quero a carne. Eu não quero jejum, eu quero comer. É só o sangue de Jesus para ter poder. Não murmure. A murmuração vai te impedir de chegar naquilo que o Senhor quer para você. A murmuração vai te fazer ficar andando em círculo no deserto, no tempo difícil. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que não fazer no deserto e nos tempos difíceis? Sair da rota. Sair da rota. Porque quando você sai da rota, você perde a presença. Quando Elias saiu da rota, o Senhor falou bem assim: ei, Elias, volta pelo mesmo caminho da onde você veio. Pelo caminho de Damasco, Elias, volta. O Senhor ainda foi misericordioso, porque quando a gente tá saindo da rota, ele vai lá e nos dá uns alertas. Ou faz igual o GPS, recentrar. Recentrar. Quando a gente é de Deus, que a gente tá saindo da rota, o Senhor avisa. E se você sai totalmente da rota, você perde a presença do precioso e amado Espírito Santo. Davi falava o que? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim a tua presença, porque isso é o mais importante. A presença é o mais importante. Se você passa pelos tempos difíceis com a presença, você amadurece. Você fica maduro, você traz maturidade, te traz poder, te traz unção, te traz autoridade sobre aquilo que você passou. Eu falei aqui no começo da live para vocês que quando o Senhor quer nos usar numa área, Ele nos testa, Ele nos coloca naquilo ali para ministrar, para viver aquilo que nós vamos ministrar, para a gente ter autoridade sobre o assunto. Glória a Deus. Isaías, antes de profetizar que o povo ia ser levado pelado para a Babilônia, ia ser levado descalço, humilhado, ele passou 3 anos pelado e descalço, falando para o povo, ó, assim que vocês vão ser levados cativos para Babilônia, toma cuidado, alertando. Ele tinha autoridade para falar porque ele viveu 3 anos naquilo ali. João Batista, antes de pregar o arrependimento, antes de abrir, de preparar o caminho ao Senhor Jesus, ele estava no deserto. Mel silvestre, gafanhoto. Para que quando ele fosse falar, ele falasse com autoridade. Quando ele fosse falar de arrependimento, de humilhação, estava ali ele, humilhado, comendo mel silvestre, no deserto. Quando eu falo para vocês sobre cura de depressão, eu falo com autoridade, porque eu passei pela depressão, eu fui curada. Nós não queremos ouvir uma pessoa que não passou por aquilo que a gente passou. Nós não queremos ser ministrado por quem não foi, para quem não tem autoridade sobre o assunto. Porque o deserto, a prova, traz pra gente um fruto. Um fruto ruim e um fruto bom.
Quando as pessoas olham pra gente que vê o fruto bom, o que você fez? Você pode me ensinar? Gente, o povo à minha volta tá tudo jejuando. De tanto me ver jejuar. Vamos jejuar, vamos cortar o açúcar, vamos cortar o glúten. Ah, não sei o que, vem comer isso aqui. Não, não posso, estou de propósito. Mas quando eu vou falar, que falo com autoridade, não, eu quero isso aí também. Como que faz para ser curado da depressão? Como que é esse jejum seu aí? Me conta. Porque autoridade, quando a gente vive aquilo pra gente pregar, quando a gente vive o que prega, aquilo ali vem carregado de uma unção especial. Quando você escuta uma pessoa pregar que ela não tem um fruto bom, aquela palavra não penetra. Muitas vezes você nem lembra da palavra que foi ministrada. Porque não veio com poder, não veio com autoridade. Porque que quando Jesus pregava, manifestava poder, manifestava cura, manifestava milagre? Porque teve um processo de aprovação antes. Teve um processo até o Senhor entregar a unção. A gente quer a unção, a gente quer a autoridade, mas não quer pagar o preço por aquilo. Não quer pagar o preço. Você pode até receber uma unção momentânea, mas a unção ela tem fome. A unção ela precisa ser alimentada. A unção ela precisa ser conservada. Ela precisa. A unção é a coisa mais difícil de você ganhar e é a coisa mais fácil de ser contaminada. Como que a unção é conquistada? Oração todo dia, jejum, leitura da palavra. É assim. Alguém quer, não quer. Quer imitar a unção. Mas eu vou falar pra vocês, não tem coisa melhor do que a gente ter um contato com o fogo do Senhor. Com a unção do Senhor, com o poder do Senhor, porque a gente nunca mais é o mesmo depois que a gente prova do fogo. Ah, porque você ora de madrugada, porque você jejua demais, porque isso, porque aquilo. Gente, eu tenho um fogo aqui, ó. Tem um fogo queimando no meu peito que não me dá descanso. Eu não aguento ficar sem escutar a voz do Senhor. Eu anseio pela presença do Senhor, eu vou dormir, eu falo, Senhor, me dá um sonho profético, fala comigo, aparece pra mim. Fala comigo, Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, eu tô aqui na madrugada. Tô na expectativa de uma visitação. Me visita, Espírito Santo. Não dou conta mais. Não dou conta. Não tem coisa melhor do que a gente ter um contato com o fogo do Senhor. A gente ser marcado pelo fogo. Nunca mais nós somos o mesmo. Eu sempre falo na live e eu vou repetir. Peça pro Senhor pra você ter uma experiência com Ele, um encontro com o fogo, pra você ver o quanto é bom. Um encontro com o fogo que vai te marcar. Que você vai deixar tudo. Que você é capaz de renunciar por tudo. Que você vive uma vida de separação. Você nunca mais vai ser o mesmo. Porque uma vez que a gente coloca os olhos no Senhor, nada nos satisfaz. Só a presença. Toque dinheiro. Não quero. Toque comida. Não quero. Eu quero a presença do meu Senhor. Eu quero conservar a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso acordar de madrugada para orar? Eu vou acordar. Eu preciso jejuar? Eu vou jejuar. Eu preciso ler a palavra? Eu vou ler a palavra. Porque verdadeiramente nós sabemos o sentimento de Davi quando ele falava: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim a sua presença. Porque uma vez que nós temos um contato, uma experiência genuína com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, nós não sabemos mais viver de outra forma. Glória a Deus. Aleluia. E como que nós nos preparamos para os dias difíceis, para o tempo de deserto? Nós nos preparamos para os dias difíceis e para o dia mau,
quando a gente tá no dia bom. Quando a gente tá forte, quando a gente tá com ânimo. Ah, eu tô com um tempo sobrando. Vou pra internet, vou assistir uma série. Não, vai orar. Porque a oração, ele é um depósito. Não existe lata de lixo no céu. Uma oração é um depósito. É depósito. Chega uma hora que você vai sacar aquilo tudo que você orou. Então, vê. No dia bom, você está depositando para o dia mau. No dia mau, você não consegue orar. Senhor, em nome de Jesus. Ai, Senhor, eu tô com sono. Aquela oração que você fez lá no tempo bom, o depósito, você vai falar, não, tem reserva. Deixa eu acelerar aqui o processo dela. Não. Tá bom, minha filha, eu vou entrar na sua causa, porque você tem oração aqui. Ou, tá bom, vou te revelar qual que é logo o propósito para você passar logo por isso. Oração reserva, jejum reserva, disciplinas espirituais constantes. Porque senão no primeiro vento, no primeiro deserto, você cai e não dá conta de se levantar. Você se desvia da presença porque você não está firme na rocha, não está firme na palavra do Senhor. Pego no pé, falo para vocês, vai jejuar, vai orar, vai ler a palavra. Porque é isso que nos mantém de pé. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Então, quando você está num tempo difícil, vamos analisar mapeamento espiritual, mapeamento para tudo. Quando algo acontece, eu vou mapear. Da onde que saiu isso, da onde que veio isso, da onde que eu não vigiei. No dia bom, continue com a vigilância constante. Continue. Então, você está no deserto, vamos fazer um mapeamento. É brecha? É porta? Vamos fechar. Pronto, fechou, saiu do deserto. É tratamento? Vamos curar a ferida da alma. Vamos se livrar da mágoa, vamos se livrar da falta de perdão. Vamos se livrar. Ah, o Senhor quer revelar? O Senhor me revela. Tô aqui na posição. Mostra o propósito. Tô aqui firmado na palavra. O Senhor quer entregar autoridade? Oh, glória, Senhor, eu aceito essa prova. Manda a unção, manda a autoridade, eu recebo. Vou passar por esse deserto aqui com resiliência. Crendo que o Senhor tem algo melhor para mim. Em nome de Jesus. A minha oração é que vocês tenham um encontro genuíno com o fogo do Senhor. A minha oração é que o Senhor desperte vocês mais para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra. A minha oração é para que você tenha um encontro genuíno com o amor de Jesus Cristo. Que você tenha uma experiência maravilhosa com o nosso Senhor Jesus, único e suficiente Salvador. Ah, Rayane, mas você fala assim, você é crente. Eu não sou crente não, Rayane, como é que faz? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Ah, Rayane, eu sou desviada. Senhor, hoje eu volto, eu entrego novamente a minha vida. Eu volto para a tua presença. O nome que o Senhor tinha apagado aí do livro da vida, escreve de novo. O Senhor ama um coração contrito, quebrantado e sincero. Senhor, eu não consegui ficar na tua presença. Mas agora, Espírito Santo, me dá uma experiência genuína. Me marca com fogo, com o selo de Deus. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero Jesus na minha vida. Ah, Rayane, não precisa de igreja? Gente, precisa de uma igreja, precisa ser discipulado, sim. É bom você ir à igreja. A palavra do Senhor fala que nós somos membros de um corpo onde Cristo é a cabeça. E os membros vai edificando um ao outro. Mas para aceitar Jesus é só uma oração genuína, sincera, de arrependimento. Depois disso você vai, procura uma igreja mais próxima, se discipula, batiza. O Senhor, Ele é um Deus de processos.
os quais nós precisamos passar, amadurecer e viver o propósito dele aqui nessa terra. Jesus veio para nos salvar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então analise, se você vive entrando e saindo num deserto, vamos ver no que eu estou pecando, no que eu não estou fazendo errado, no que eu estou reprovando aqui nessa prova. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Foi muito bom estar com vocês aqui. Lembrando que na bio tem um link do grupo do Telegram, onde eu sempre aviso onde vai ter live e mando material exclusivo. Dependendo do tema da live, eu também mando oração lá no link do Telegram. Tá bom? E também tem um link do meu canal no YouTube. Lá tem todos os vídeos que eu fiz passado. Inclusive, gente, tem uma playlist de cura de feridas na alma que tá maravilhosa. Se você precisa ser tratado com mágoa, com rejeição, com necessidade de aprovação, vai lá assistir. Entra no grupo do Telegram. O Telegram ele permite que nós vemos as conversas anteriores. Então tem todas as orações de quebra dos cativeiros espirituais, de ferida na alma, lá no grupo do Telegram. Tá? Vai lá no YouTube, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. Ajuda eu nessa obra a pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Vou fazer uma oração final por vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, fala que a seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. Que nós precisamos, Senhor, orar para que o Senhor mande trabalhadores. Então, Pai, em nome de Jesus, manda trabalhador, Senhor, para a seara. Ativa, Senhor, o propósito, a identidade. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. Restaura onde precisa ser restaurado. Liberta onde precisa de libertação. Em nome de Jesus, Pai. Se existe alguém aqui com ferida na alma, Pai, cura, Espírito Santo. Traz um bálsamo restaurador. Cicatriza a ferida. Para que disso somente sobre o testemunho, Pai. Em nome de Jesus. Coloca uma unção especial nessa live, Senhor, para quem está assistindo. Senhor, que essa palavra rumine ao coração de cada pessoa que assistiu. Que o Senhor, Pai, fale poderosamente, ministre poderosamente. Porque por mim mesmo, Senhor, eu não sou capaz de nada. Quem vai remoer, quem vai trazer o convencimento do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo tem um encontro com essa pessoa. Que elas possam ter um encontro com o fogo, com a sarça, com a voz do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê um final de semana abençoado. Guarda, traz livramento, protege, troca a nossa armadura de batalha espiritual, nos traz maturidade, nos traz entendimento da Tua palavra, um novo nível de revelação em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigada por essa palavra. Obrigado pela unção. Obrigado pela Tua presença. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Gente, quem não pegou do começo, vou deixar essa live salva aqui no perfil, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Em nome de Jesus. Até a próxima live.